Boa noite. É bom estarmos mais uma vez reunidos com a finalidade de adorar o Senhor. Aproxime-se, acomode onde você está, vamos adorar a Deus. Convide seus familiares. Envie o link desse culto para os seus amigos, pessoas do seu contato, para que também adorem a Deus conosco. Se você ainda não enviou seus agradecimentos, seu pedido de oração, pode fazer isso nessa hora. Estaremos intercedendo, agradecendo. Nada pode nos impedir de adorar a Deus. Estamos aqui com essa finalidade. Como os irmãos já perceberam, estão conosco mais uma vez nessa nossa live. Dois grandes amigos e irmãos em Cristo, Ana e Demeraldo, foram minhas ovelhas ali na PIB de Higienópolis. É bom contar com eles mais uma vez. Vocês são muito bem-vindos, Ana, Demeraldo. Muito bom poder contar com vocês. Confio em ti, Nós confiamos em Deus, por isso estamos aqui. Se você quiser enviar o seu boa noite, se você quiser saudar a igreja com a paz do Senhor, da forma que você achar melhor, fique à vontade. Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos do Senhor. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Já temos aqui alguns agradecimentos, alguns pedidos em mãos. Se você quiser enviar o seu, ainda dá tempo. Boa noite, irmã Lene, irmão Vilmar, Deus abençoe. Boa noite, irmã Maria França, Deus abençoe. Meu Cineia, boa noite. Bom contar com a irmã nessa live, nesse culto a Deus. Irmã Márcia, boa noite, Deus abençoe. Irmão Rogério, Deus abençoe, boa noite. Rogério e Thelma, Deus abençoe. Irmão Tiago, Deus abençoe a sua família, abençoe os irmãos. Irmã Elma, boa noite, irmã Elma. Bom tê-la conosco, cultuando a Deus. Deus seja louvado. Boa noite. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos orar ao Senhor. Antes de orar, nós vamos fazer menção dos agradecimentos e dos pedidos que eu tenho aqui em mãos. A Liliane agradece a Deus porque a igreja do Jockey, tem dado todo o seu apoio, tem sido cuidadosa nesse momento de quarentena, e ela tem também orado pela família pastoral, cuidado da família pastoral. Nós agradecemos por esse carinho,
por essa consideração dos irmãos. Almir e Terezinha agradecem o Dia dos Avós, eles são meus sogros, agradecem pelo Dia dos Avós e pedem para orar pelos avós que não podem ter esse contato com seus netos nesse tempo de pandemia. A Socorro agradece as orações pela família da Júlia. Ela ora, pede para orarmos pelo Sandro e família. A irmã Meire pede para orar pela Brenda. E ela diz que a Brenda está internada e o seu estado é muito grave. Então vamos orar pela Brenda. Orar pela irmã Meire também, pela sua família. Orar pelo Rio de Janeiro. E mais uma vez o estado está voltando a ter altas nas mortes pela Covid. Eliezer agradece por Deus ter ajudado até aqui. Ele pede para orar pelos enfermos e pelas famílias. Hoje é aniversário do nosso irmão querido Antônio Vitoriano. Ele está fazendo aniversário, Antônio Vitoriano, sempre participa conosco também nessas lives. Que Deus abençoe. O irmão Antônio Vitoriano. A Juraciara pede para orar pela Luísa, que está hospitalizada. E ela também pede para orar pelas famílias da IBJC, da Igreja Batista e Clube. Boa noite, irmã Maria Emília, bem-vinda, bom ter a irmã conosco. Vamos então, irmãos, falar mais uma vez com Deus. Vamos falar com Deus agora. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. E nós queremos, Pai, nessa hora, te agradecer, Pai, pela tua igreja, a Igreja Batista do Jockey, e tem sido uma igreja, Senhor Deus, participativa, apesar desse distanciamento social. Nós temos cultuado ao Senhor através dessas lives, com a participação bastante expressiva da igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer pelo carinho e pelo cuidado que essa igreja tem tido, intercedendo também pela família pastoral. É dessa forma que pastor e igreja devem caminhar, Pai. Um apoiando o outro, intercedendo pelo outro. Obrigado por essa consideração da Igreja Batista do Jockey. Pai, o irmão Almir e a dona Terezinha, meus sogros, agradecem pelo Dia dos Avós. E eles também, Pai, pedem por aqueles avós e pelos netinhos que não puderam, Pai, nesse dia, se aproximar por conta dessa situação que estamos vivendo, mas que entre eles sempre haja esse vínculo do amor e essa valorização da família, Senhor Deus. Nós queremos também agradecer, Pai, a irmã Socorro agradece pela família da Júlia, que o Senhor continue abençoando a família da Júlia. Obrigado porque o Senhor já tem abençoado, que o Senhor continue abençoando, Pai. A Socorro também pede que oremos pelo Sandro e pela sua família. Abençoa, Pai, o Sandro, e abençoe a sua família. O Senhor sabe do que eles necessitam. Pai, a irmã Meire pede para orarmos por Brenda, Senhor Deus. Que a Brenda seja socorrida pelo Senhor, Pai. Que o Senhor use as mãos dos médicos que estão cuidando dela, para que ela seja, Senhor Deus, bem cuidada e muito em breve possamos ver, Senhor Deus, o resultado da tua atuação na vida dessa pessoa, Pai. A irmã Meire pede que oremos por ela e também pela família, que o Senhor abençoe a vida da irmã Meire e a vida também da sua família. A Liliane pede que oremos, Pai, pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro e por todo o estado, que nesse momento volta a ter aumento no número de contaminados e também no número de óbitos, Pai. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado. O Eliezer agradece a Deus por Deus ter ajudado até aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado apesar das lutas. E, ó, Pai, nós queremos também colocar diante do Senhor a pedido do irmão Eliezer, os enfermos e as famílias da igreja. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos enfermos
e cuida das famílias da nossa igreja, Pai. Nós queremos também te agradecer pelo aniversário do irmão Antônio Vitoriano, que o Senhor esteja cuidando do teu servo, Pai, em nome de Jesus, dando a ele muitos anos de vida. Nós queremos te agradecer também, Senhor Deus, pelo aniversário do irmão Ambrósio, que aconteceu essa semana, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida do irmão Ambrósio, Pai. Nós queremos também, Pai, colocar diante do Senhor os pedidos da irmã Juraciara, pela Luísa, que está hospitalizada. Pai, socorre a Luísa em nome de Jesus. A irmã Juraciara também pede que intercedamos pelas famílias da igreja Batista do Jockey Clube. Abençoe, Pai, as nossas famílias, em nome de Jesus, Pai. Amém. Como dissemos, boa noite, irmã Juraciara. Como dissemos, está conosco a irmã Ana e o irmão Demeraldo, um casal muito querido, casal que eu tive a alegria de conviver com eles e pastoreá-los quando eu fui pastor ali da primeira igreja batista em Genópolis. Ana, a palavra é sua, Deus abençoe, que Deus use a sua bela voz para adorar o Senhor. Amém. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muito bom estar junto com vocês para cantar da soberania do nosso Deus. Saiba que tudo está sob o controle dele. Vamos louvar. O Deus que eu conheço, leva o céu e a terra na palma de sua mão. Nunca abandonou o justo, não deixou faltar o pão. Ele é real, eu sinto ele aqui. E o Deus que eu desconheço não pode fazer milagres como o nosso Deus. Não ressuscita morto como faz o nosso Deus. Ele é feito por mãos e não possui um coração. O meu Deus ganha a luta sem lutar. O meu Deus faz o fraco triunfar. O meu Deus foi capaz de entregar seu próprio filho para morrer por mim. O meu Deus abre porta onde não tem. O meu Deus não deve nada para ninguém. O meu Deus tão forte e poderoso, incomparável Ele está aqui, estou sentindo ele aqui. Você pode clamar que ele vai te ouvir. É tremendo esse Deus, poderoso ele é. Use agora a sua fé, veja como ele é. Prove do seu poder, do sobrenatural. Sobre o vale da sombra da morte, ele faz de você um imortal. E não importa se 1000 do seu lado caírem, ou mais de 5.000 do outro lado insistirem. Deus está com você e não tem pra ninguém. Eu conheço esse Deus, ele é meu também. Faz o sonho virar uma realidade. E pro Deus da mentira ele é a pura verdade. Ele é tudo que é para mim. O meu Deus ganha a luta sem lutar. O meu Deus faz o fraco triunfar. O meu Deus foi capaz de entregar seu próprio filho para morrer por mim. O meu Deus abre porta onde não tem.
O meu Deus não deve nada para ninguém. O meu Deus, tão forte, poderoso, incomparável é. Ele está aqui, estou sentindo ele aqui. Você pode clamar, que ele vai te ouvir. É tremendo esse Deus, poderoso ele é. Use agora a sua fé, veja como ele é. Prove do seu poder, do sobrenatural. Sobre o vale da sombra da morte, ele faz de você o imortal. E não importa se 1000 do seu lado caírem, ou mais de 5.000 do outro lado insistirem. Deus está com você e não tem pra ninguém. Eu conheço esse Deus, ele é meu também. Faz o sonho virar uma realidade. E pro Deus da mentira, ele é a pura verdade. Ele é tudo que é para mim. Amém. 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 Vamos orar neste momento. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor deste, Senhor, o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Amém. E sabemos, Senhor, que tudo está sobre o seu controle, que tu és o Deus de poder, tu és o Deus que sabe e faz todas as coisas. Muito Amém. obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de te servir. Muito obrigada. Amém. 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 Obrigado, Ana. Obrigado, Demeraldo. A Ana vai cantar mais uma vez no final, vai louvar mais uma vez a Deus. Vamos então partir agora para a palavra. Muito obrigado, Ana. Daqui a pouco a gente volta a se falar outra vez. Então, abra aí a sua Bíblia, no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Juraciara está assistindo, participando dessa live do culto, junto com Miranda e Igor. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Mande nosso abraço também para o Eric. Opa, que coisa boa. Boa noite, salvadoras. Mãe e filha, no plural, porque Salvadora mãe e Salvadora filha. Que bom, né? Temos 2 salvadoras e um salvador participando do culto, que é o nosso Jesus Cristo. Muito obrigado. Seja bem-vinda, irmã e mãe salvadores, né? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, então, queridos. Abram aí suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Atitudes que definem um destino. Atitudes que definem um destino. A gente vai falar acerca de 10 pessoas que estavam acometidas pela lepra. E a lepra, naquele momento, era uma doença incurável, exatamente como é a Covid hoje, né? Ainda incurável, porque não se descobriu um remédio para ela. Na época, era a lepra que se colocava nessa posição de incurável, porque a ciência ainda não havia descoberto um medicamento que pudesse, então, resolver essa questão, combatê-la. Então, daquelas 10 pessoas acometidas por aquela doença incurável, uma delas foi curada. Aliás, as 10 foram curadas, melhor dizendo. E elas tiveram atitudes iguais até certo ponto, e num dado momento, um deles teve uma atitude diferente, e essa atitude diferente definiu os destinos, não é? Definiu o destino de quem resolveu caminhar com Jesus e o destino de quem só quis a cura física e também resolveu viver a sua própria vida. Então, são atitudes que definem um destino. Boa noite, Norma Maiara. Maiara, nossa criança querida, lá da Igreja Batista do Choque. Deus abençoe a Norma, mamãe da Maiara e a Maiara também. Vamos lá. Então, Lucas 17, de 11 a 19. Eu leio assim na minha Bíblia. Lucas 17, de 11, e não de 1, né? De 11 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus.
a partir do versículo 11, Lucas 17, de 11 a 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Este era samaritano. Versículo 17. Jesus perguntou: não foram os purificados, todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Então, queridos, vamos lá. Vamos falar a respeito desse texto, pensando a respeito do tema, né? Atitudes que definem um destino. Vamos lá. Quando pessoas andam juntas constantemente, é porque há afinidade entre elas. Não é? É porque há afinidade entre elas. Se não houver afinidade entre as pessoas, elas podem até encontrar-se umas com as outras esporadicamente, raramente, mas dificilmente vão andar juntas. Esses 10 leprosos aqui andavam juntos porque tinham muita afinidade, tinham muitas coisas em comum. E por conta disso, eles se amparavam, se apoiavam, já que os leprosos, as pessoas acometidas pela lepra, eram muito discriminadas e marginalizadas, colocadas à margem da sociedade naquela época e naquela realidade em que eles viviam. Daqui a pouco eu vou explicar mais a respeito disso. Então vamos lá. Por exemplo, as pessoas que têm afinidade, elas providenciam atividades em comum. Quem gosta de futebol, normalmente, reúne o pessoal que gosta de futebol para jogar aquela partida, não é? E tem aqueles que não gostam e que preferem outras atividades. Quem gosta de música, forma uma banda musical, claro, se for um músico, não é? Com vocalista, com instrumentista, enfim, com um técnico de som, Então, não dá para formar uma banda, não dá para formar um grupo musical se os componentes não gostarem dessa atividade. Quer dizer, eles só andam constantemente juntas, só tem atividades em comum, as pessoas que gostam, as pessoas que têm as mesmas afinidades, que têm os mesmos gostos. As demais pessoas, na verdade, se encontram esporadicamente, depois vai cada um do seu lado. Normalmente é assim. Por que aqueles leprosos andavam juntos, não é? Eles andavam juntos porque eles se apoiavam, se amparavam, eles se aceitavam mutuamente, eles, então, se aceitavam mutuamente, eles estavam, os 10 em condição de miséria, eles sabiam que precisavam desse amparo. Então, vamos lá, uma atitude semelhante que eles tinham, vejam, os 10 viviam em condição de miséria e tinham que manter certa distância das pessoas. Então, eles tomavam essa atitude. Eles mantinham a distância das pessoas. Vejam aqui o versículo 12 diz assim: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Perceberam? Ficaram a certa distância. Queridos, a lei de Moisés proibia terminantemente o leproso de se aproximar de qualquer pessoa. Vou precisar mudar aqui de equipamento para
providenciar aqui uma melhora técnica, ok? Me aguardem aí um momentinho. Já estou mudando. Oi. Tivemos uma falha técnica e já estamos de volta. Estão me ouvindo? Abriu o som. Por favor, deem um retorno aí. Digam se já estão me ouvindo ou não, por gentileza. Alguém pode me ajudar dando esse retorno? Já estão me ouvindo? Você abriu o seu som? Estão me ouvindo? Vamos lá. Então, voltando ao início, não é? Voltando ao início, aqui estavam 10 pessoas que encontravam-se na mesma situação, ambos eram leprosos, e eles estavam se apoiando mutuamente, eles precisavam desse apoio mútuo, porque se encontravam desamparados pela sociedade da época pelo fato de estarem com uma doença incurável e, como eu disse, mais ou menos parecido, mais ou menos obrigado. Já tem gente dando retorno aí, né? O Tiago está dizendo, ok. O Elisa está dizendo, o som já está ótimo, pastor, muito obrigado. O Rogério está dizendo, estamos ouvindo. Maiara está dizendo, a nova Maiara, sim, estamos ouvindo. A Lene, melhorou, Juraciara. Sim, muito obrigado, irmãos, pelo retorno. Mas então, voltando à questão, aqui estavam 10 homens unidos, não é? Unidos pelo amparo mútuo, pelo apoio bilateral. Um apoiava o outro exatamente porque eles eram discriminados pela sociedade da época. Então, como eu estava dizendo, a lei de Moisés proibia terminantemente um leproso de se aproximar de qualquer pessoa, e quando alguém se aproximava, devia gritar, imundo, imundo, vejam que coisa. Não podia se aproximar para não se contaminar. Era o distanciamento social da época, e as pessoas, como tinham sensatez, elas sabiam que precisavam manter uma certa distância, porque essa era a recomendação para não haver a chamada contaminação. É exatamente como estamos vivendo hoje. O bom senso manda que a gente fique afastado das pessoas, porque a lepra era visível aos olhos, a pessoa ficava com manchas, parte do seu corpo ia se decompondo num certo estágio da lepra. Hoje, esse distanciamento ele é até mais sutil, exatamente porque as pessoas não sabem quem está contaminado ou não pela Covid. Então, ele também, esse distanciamento social é bastante necessário. Aliás, é essencial. Mas, como eu estava dizendo, né, se alguém se aproximasse e fosse chegando perto de um leproso, o próprio leproso devia gritar assim, ó, imundo, imundo, impuro, impuro. Veja como a Bíblia confirma, essa declaração. Levítico 13:45. Levítico 13:45. Veja o que diz a palavra. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Esse texto que eu li está lá em Levítico 13:45. Vejam como as orientações eram as mesmas, não é?
Assim é o pecado também. Ele separa o homem de Deus, interfere no convívio com o próximo, no sentido de magoar, de guardar ressentimento, e às vezes faz a pessoa perder até a autoestima. Há pessoas que estão tão dominadas pelo pecado, porque o pecado também é uma doença, a Bíblia fala, chama o pecado de doença espiritual. Então, assim também é o pecado, essa doença espiritual que às vezes interfere no convívio com o próximo, não é? Interfere no convívio com Deus e interfere até mesmo na autoaceitação. A pessoa, quando está muito dominada pelo pecado, tem pessoas que ficam tão escravizadas que elas perdem até a autoestima. Há pessoas que estão tão dominadas pelo pecado que se submetem a certas práticas das quais elas até se envergonham quando estão lúcidas. Elas dizem assim, puxa vida, como é que eu pude fazer um negócio daqueles, não é? Então, esse é o resultado do pecado. Mas o resultado social de ser acometido pela lepra naquela época era terrível. A pessoa não tinha oportunidade de desenvolver a sua atividade profissional, ela não podia ter contato com a família, porque quando descobria que tinha lepra, ela era separada dos seus e levada para um isolamento, ficava também na quarentena dela, só que a lepra, ela mutilava o corpo, não é? Mutilava o corpo, além de também afetar o emocional. O leproso tinha que manter distância de 100 passos de alguém, porque para a sociedade, como eu já disse, ele era maldito, ele era imundo. Bom, então essa é uma das semelhanças. A segunda atitude semelhante que aqueles 10 tiveram, eles estavam unidos pelas semelhanças, né? A segunda atitude semelhante que eles tiveram foi os 10 gritaram por socorro. Os 10 gritaram por socorro. Vejam bem, versículo 13 diz assim, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então os 10 estavam juntos, discriminados, os 10 gritaram por socorro. Por que eles gritaram por socorro? Porque a única ajuda possível naquele momento era a de Jesus. A ciência, naquela oportunidade, ainda não havia descoberto o medicamento para cura, como eu já disse. Nem seus familiares, nem seus amigos allegados poderiam fazer nada. Os religiosos também nada poderiam fazer. Os sacerdotes mandavam isolá-los num lugar deserto. Só Jesus podia socorrer aquelas pessoas. Então, o que acontece? Os homens então chegaram a uma certa distância, o texto diz isso de forma bem clara. Esses homens chegaram a uma certa distância, pararam naquele distanciamento recomendado e gritaram, né? E você leu comigo que eles gritaram. Eles gritaram em alta voz, o texto diz, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Perceberam que um gritou longe para o outro, nem eles se aproximaram de Jesus e nem Jesus se aproximou, nem Jesus aproximou-se deles. O socorro de Jesus veio à distância. Eles gritaram de longe e de longe veio a resposta de Jesus. Por quê? Porque Jesus era um ser social e ele queria dar um bom exemplo para aquelas pessoas, ensinar para elas que não deviam se aproximar daqueles leprosos, embora tivesse que amá-los, apesar da situação daquelas pessoas. Então, ir a Jesus é muito importante, não é? Ir a Jesus é muito importante, mas obedecê-lo é melhor ainda. Quando aquelas pessoas gritaram, mestre, tenha misericórdia de nós, não é? Tenha misericórdia de nós. Então, quando as pessoas gritaram, Jesus disse assim, ó, vá se mostrar aos sacerdotes, vá se mostrar ao sacerdote. Vão se mostrar ao sacerdote. Ele mandou os 10 irem. E aí o texto diz, lá no versículo 14, que enquanto eles iam, foram curados. Percebem a outra atitude deles? Ainda atitudes iguais.
eles obedeceram a Jesus, ouviram o comando, olha, vão se mostrar aos sacerdotes, não é? Vão se mostrar aos sacerdotes. E quando Jesus falou isso, eles obedeceram instantaneamente. Eles foram se mostrar aos sacerdotes. Sabe por quê? Porque ir a Jesus é importante, mas obedecê-lo é ainda mais importante. Não adianta ter afinidade com aquilo que Deus fala sem obedecer o que Deus recomenda. Então, ir a Jesus é importante, mas obedecê-lo é ainda mais importante. Eles disseram, tenha misericórdia de nós, socorra-nos. E Jesus olhou para eles e submeteu aqueles homens a um rigoroso teste de fé. Mandou que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, porque fazia parte das recomendações do protocolo da época. Hoje nós temos protocolo, não é? Para a situação que estamos vivendo. Naquela época também havia um protocolo. Então, Jesus submeteu aqueles homens a um rigoroso teste de fé, não se aproximou deles em nenhum momento, mesmo de longe deu a ordem para que eles se apresentassem ao sacerdote. E os sacerdotes judeus atuavam como uma espécie de agente sanitário. Os leprosos tinham que comparecer na presença de algum sacerdote no templo de Jerusalém ou em algum outro local onde residisse algum sacerdote em alguma aldeia próxima, para que eles dessem um laudo de dispensa. Olha, ele de fato está limpo, ele de fato não tem mais a lepra. Como se faz também hoje no caso da Covid. Olha, faz o teste e diz assim, ó, não tem mais contaminação. Então, Jesus submeteu aqueles homens a um tremendo teste de fé e nem precisou se aproximar deles, de longe. Ele disse, vai mostrar aos sacerdotes, vão se apresentar aos sacerdotes. E eles sabiam que aquilo significava a cura. Quando mandava um ex-leproso ir ao sacerdote, é para que aquele sacerdote desse o laudo de liberação. Então, enquanto eles seguiam confiantes, Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes, enquanto eles seguiam confiantes na caminhada até o sacerdote, subitamente o poder da cura os tocou. Sabe por quê? Porque quando Deus ordena, não há vírus que permaneça. Não é verdade? Quando Deus ordena, não há vírus que permaneça. Esse vírus que está aí, ele vai perdurar até o momento em que Deus permitir. Quando o Senhor achar que basta, o Senhor vai, então, inspirar um cientista. A ciência depende de Deus. A ciência depende de Deus. Ciência e fé, eu sempre digo, para quem me conhece de perto, ciência e fé não competem. Ciência e fé não são rivais. Elas são aliadas. Elas não competem. Elas são complementares. Elas caminham lado a lado, cada uma tratando do seu campo de atuação. A ciência não pode dispensar a fé. E uma fé sensata não dispensa a ciência. Ambas são benéficas e são essenciais. Mas aí começaram a atitude diferente. Teve um daqueles leprosos que, após receber aquela cura, ele então começou a agir de forma diferente e aquilo mudou o seu destino em relação aos outros 9. Vamos lá. Primeira atitude diferente que aquele leproso teve, não é? Os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Olha o que diz Lucas 17:15, diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Perceberam? Um deles, quando viu que estava curado, qual foi a atitude? Voltou louvando a Deus em alta voz. Como eu disse, nenhuma bactéria ou nenhum vírus pode resistir ao comando de Deus. O ex-leproso, aquele que voltou, não é? Agora curado, voltou a Jesus. E no caminho de volta, a Bíblia fala que ele vinha louvando e dando brados de alegria. E as suas exclamações reunidas era uma adoração prestada a Deus.
10 foram abençoados, mas somente um voltou. E não é por acaso que o que voltou era samaritano. O samaritano era considerado gentio, né? Era considerado inferior pelos judeus. Mas quem voltou foi o samaritano. E esse ensinamento que a Bíblia nos dá é para que a gente absorva o seguinte: rótulo religioso não faz de ninguém uma pessoa justificada. Se a religião que você professa, seja ela qual for, não está se falando aqui de preconceito religioso, se a religião que você professa não te aproxima mais da palavra de Deus e não te põe mais próximo do Deus da palavra, ela não faz nenhuma diferença. Não é religião que salva ninguém. Mas também é impossível aproximar-se de Deus sem se aproximar da palavra de Deus e sem obedecer à palavra de Deus. Jesus, quando deu aquela palavra de comando, vocês precisam ir e se mostrar aos sacerdotes. Os 10 foram. Mas até aí, então, a intenção deles era diferente. Somente um voltou para agradecer a Deus, não é? Então, aquele que voltou, já voltou pelo caminho, dando brados de alegria, agradecendo ao Senhor. A visita ao sacerdote, ele até esqueceu, naquele momento, ele até negligenciou, ela poderia ficar para mais tarde. Agora ele tinha um compromisso, um encontro mais importante, uma missão mais importante. Ele tinha que ver o Senhor de perto, a fim de demonstrar e de expressar a sua gratidão. Então, foi essa atitude que diferenciou, essa e algumas que eu vou citar ainda, que diferenciaram, não é? Aquela 10ª pessoa dos demais. 10 foram curados, somente uma voltou para agradecer. Segunda atitude diferente que ele teve. Os 10 foram curados, mas somente um voltou para adorar a Jesus. Somente um voltou para adorar a Jesus. Versículo 16 diz assim: prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Prostrou, sabe onde? Aos pés de Jesus. Prostrar aos pés significa adoração. Mas não foi uma adoração somente gestual. Não, foi uma adoração de coração. E eu digo que foi uma adoração de coração porque o próprio Jesus falou isso para ele, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O que a gente conclui? Que os 10 receberam a cura passageira, mas somente um recebeu a cura eterna, não é? Os 10 receberam a cura passageira, mas somente um recebeu a cura eterna. Versículo 19. Então lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou, a sua fé o salvou. Diferentemente dos outros 9 ex-leprosos, esse homem não foi curado somente fisicamente. A sua alma também foi curada. Ele teve um encontro espiritual com o Senhor Jesus. E, queridos, esse é o maior privilégio que o homem pode ter, é ter um encontro com Jesus pela fé. Sabe por quê? Eu sempre digo e vou repetir. Qualquer enfermidade física, quando somos curados dela, podemos até ficar um bom tempo sãos, mas com o passar do tempo, com o passar do dia, ou voltamos a ser acometidos por outra doença ou pela mesma. A cura física é temporária. A cura eterna é exatamente a espiritual. É essa que nos faz ter a certeza de que vamos viver com o Senhor num lugar que não há choro, nem ranger de dentes, não há enfermidade nenhuma. E esse lugar é o céu. Então, aquele homem aproveitou aquela oportunidade e tomou aquela atitude diferente dos demais, não é? 10 foram curados, só ele voltou para agradecer. 10 foram curados, só ele voltou para agradecer. Os 10 foram curados, mas só um teve a cura completa, a cura eterna. Quem experimenta a cura
completa do Senhor, assume uma postura permanente de gratidão. A melhor forma de agradecer a Deus é tendo uma vida rendida aos pés do Senhor. Essa é a cura que de fato faz toda a diferença. Essa é a cura que de fato faz toda a diferença. Aqueles homens, todos foram tocados pelo poder de Deus. Somente um deixou que o seu coração fosse tocado e transformado. E olha, a minha oração é que nessa noite você está precisando do socorro de Deus, perceba que você precisa principalmente do socorro espiritual, da transformação, desse toque do Senhor pela fé no seu coração. De nada adianta buscar o Senhor Jesus como curandeiro, se não o buscarmos como Senhor das nossas vidas, como aquele que de fato quer nos dar a vida eterna. Aqueles homens foram curados, todos os 10, mas somente um experimentou a salvação e a vida eterna com Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, independentemente da sua situação, que você dissesse para Deus: Deus, me ajuda a ter essa experiência com o Senhor. Me ajuda a ter essa fé que me conduza a ter o coração transformado pela atuação do teu Espírito Santo. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua vida. Daqui a pouco a Ana vai adorar a Deus mais uma vez. Mas feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar ao Senhor. Lembre-se de uma coisa, querido. Lembre-se de uma coisa. A cura que faz diferença eterna, a cura que define o destino da nossa alma, é a cura da alma, é a cura da alma, é a cura espiritual, a cura que define onde vamos passar a eternidade, é essa cura espiritual. A cura física, claro, ela é boa, a gente também, enquanto puder clamar a Deus por ela, devemos clamar, mas ela é temporária. Não é errado clamar por ela, mas clamar só por ela está incompleto. Ela é temporária. Você deve clamar não só pela sua saúde física, mas também pela saúde espiritual da sua alma. É essa saúde, é essa cura que vai levar você a viver eternamente na presença do Senhor. E aí sim, lá para esse lugar que Deus preparou para aqueles que são curados da alma, nesse lugar não há enfermidade, não há doença, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos então falar com o Senhor agora. Eu quero pedir pela sua vida. Eu não conheço a sua situação, não conheço o seu caso, mas seja o seu caso qual for, nada impede que você ore pela sua saúde física, nada impede que você ore clamando por cura, mas peça também pela cura espiritual. Peça para Deus tocar no seu coração de tal maneira que você tenha um coração agradecido como aquele leproso, somente um dos 10, né? Somente um voltou, porque somente um rendeu-se aos pés do Senhor. Vamos orar então, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor não discrimina as pessoas, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, discriminado, mesmo sendo apontado como imundos, aqueles 10 leprosos foram curados pelo Senhor, mas nós suplicamos que tenhamos atitude semelhante à daquele 10º leproso, que foi buscar a cura não somente física, mas também a cura espiritual, e recebeu da parte do Senhor, a tua fé te salvou. E o Senhor também libere essa palavra para nós, que nós tenhamos essa fé que nos leve a obedecê-lo e a assumir um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma vez a Ana Lúcia, nossa querida irmã em Cristo. Vamos ouvi-la mais uma vez. A irmã Ana, nossa querida irmã em Cristo. Ana, antes de você cantar, eu só vou dar um aviso
rapidinho aqui, tá bom? No próximo domingo, voltando a avisar, né, mais uma vez, nós teremos o retorno das nossas atividades presenciais, próximo domingo pela manhã, às 10 horas, ok? E para quem for do grupo de risco e não puder estar presente na igreja, fique tranquilo. A igreja também estará transmitindo esse culto online, ok? Então, para você que é do grupo de risco, fique em casa. Essa semana eu estarei compartilhando, estarei publicando lá no grupo do Facebook da igreja as recomendações, os protocolos, ok? Então, e também estarei publicando no grupo de WhatsApp os protocolos e as recomendações, ok? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Ana, por favor, a palavra é sua. Vamos louvar. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Quando ouvi o teu chamar, dizendo, filho, vem caminhar comigo. Mas tu sabes que eu me perdi tuas pegadas no caminho. Pensei que pudesse ir sozinho. Pai, eu me enganei. Fui como criança que por um instante pensa que é capaz. Mas se tiras o meu ar, não posso nem respirar, quanto mais viver sem tua presença. Eu quero voltar a caminhar contigo, meu Pai. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Quando ouvi o teu chamar, dizendo, filho, vem caminhar comigo. Mas tu sabes que eu me perdi tuas pegadas no caminho. Pensei que pudesse ir sozinho. Pai, eu me enganei. Fui como criança que por um instante pensa que é capaz. Mas se tiras o meu ar, não posso nem respirar, quanto mais viver sem tua presença. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Pai, eu me enganei. Fui como criança que por um instante pensa que é capaz. Mas se tiras o meu ar, não posso nem respirar, quanto mais viver sem tua presença. Eu quero voltar a caminhar contigo, meu Pai, meu
Amém. Amém. Obrigado, Ana. Obrigado mais uma vez, Demeraldo. E eu quero parabenizar o Antônio Carlos, Antônio Vitoriano pelo seu aniversário. Deus abençoe, irmão Antônio Vitoriano. Deus abençoe. Já oramos pelo irmão, vamos orar mais uma vez, tá bom? Vamos também, irmãos, orar pelo retorno das atividades presenciais, ok? Atividades presenciais no próximo domingo. Vamos lá, então? Deus, obrigado mais uma vez por esse culto que prestamos ao Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida do irmão Antônio Carlos, mais um aniversário que ele está completando nesse dia. Que o Senhor o abençoe, irmão Antônio Vitoriano. E, Pai, queremos saber nessa hora, suplicar pelas nossas atividades presenciais, cujo retorno será no próximo domingo, pela manhã. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.